Olá, meus amores, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro. A nossa matéria de hoje é de História e nós vamos falar sobre Brasil República, que é a mesma coisa da Proclamação da República, certo? A Pro também quer falar para vocês que no domingo é dia 15 de novembro. Então, dia 15 de novembro, comemoramos o dia da Proclamação da República. Nesse dia é feriado nacional, né? Por causa da Proclamação da República, que é o dia também das eleições. A eleição é um processo de escolha feita por meio de votação, em que as pessoas decidem aqueles que serão os seus candidatos, que vai representar o seu governo, o seu país. Entenderam, gente? Para vocês ficarem mais por dentro do assunto, a Pro preparou a aula vídeo relacionada a esse assunto. Prestem atenção. Brasil República, 1889 a 2011. O regime da monarquia existiu no Brasil durante 67 anos, porém o país havia passado por várias transformações e uma forma de governo em que o imperador detinha todo o poder não era a mais adequada para governar o país. Os fatores que contribuíram para a proclamação da República foram a questão religiosa, interferência de Dom Pedro nos assuntos religiosos, a questão militar, citação do governo feita pelos militares, e a questão social, abolicionismo e aspiração das classes médias urbanas por liberdade e maior participação política. O governo democrático é eleito pelo voto direto do povo. Foi então que criaram o Partido Republicano, que intensificou o movimento pela República. Os militares o apoiaram. Benjamin, ele planejou o movimento e preparou o golpe para 20 de novembro. Temendo ser descoberto, a proclamação da República foi antecipada para o dia 15 de novembro de 1889. E com a proclamação da República, o Brasil deixou de ser uma monarquia. Foi organizado um governo provisório representado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que entrou para a história como o primeiro presidente do Brasil. O governo provisório comunicou ao imperador que havia sido proclamada a República e que ele deveria voltar para Portugal com a sua família. Numa república, o chefe do governo é o presidente e o povo escolhe o presidente, os deputados, senadores, prefeitos, vereadores, através do voto. E esse voto acontece no dia das eleições. Aí estão os primeiros atos do presidente da República. Proclamação do novo regime político do Brasil, República Federativa, mudança de denominação das províncias que passaram a se chamar estados, criação da bandeira republicana, reconhecimento como cidadãos brasileiros de todos os estrangeiros, separação das obrigações entre estados e igreja, convocação da Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. A proclamação da República foi um acontecimento histórico do nosso país, que, apesar de assinar para a democratização do poder, teve pouquíssima participação do povo nesse processo. Agora, peguem um livro de vocês de história e vamos responder a atividade da 83 a 85. Questão 1. Leia a carta de despedida de Dom Pedro II ao povo brasileiro. Ela foi escrita antes dele deixar o país com sua família. Número 2. Que sentimento é demonstrado por Dom Pedro II na carta de despedida que escreveu ao povo brasileiro? Número 3. Cite as principais causas do descontentamento de alguns setores da sociedade em relação ao governo de Dom Pedro II. Jornalistas, professores e advogados, fazendeiros e militares. Número 4. Escreva a diferença entre monarquia e república. Número 5.
Numere os fatos na ordem que aconteceram. Número 6. Pesquise e escreva as principais características do regime do governo republicano. Número 7. De acordo com o que você aprendeu sobre a República, responda. Letra A. Como é feita a eleição no nosso país? Letra B. Qual a importância do voto? Letra C. Qual é o nome do atual presidente da República? Letra D. Crie um cartaz com algumas dicas para ser um bom presidente da República, na sua opinião. Aí vocês vão responder direitinho. Depois vai pegar o livro de Cidadania, Moral e Ética e vai abrir na página 45 para responder a 45 e a 46. Vamos lá? Questão 1. Sabendo que todos os cidadãos têm direito à saúde, na sua opinião, como anda a saúde no Brasil? Número 2. Que ações o governo deve tomar para garantir um bom serviço de saúde à população? Número 3. Diante da difícil situação na saúde pública, o que têm feito os brasileiros para garantir o seu atendimento? Número 4. Quais os principais desafios dos nossos governantes para melhorar o sistema de saúde pública no Brasil? Número 5. Observe a cena. Aí abaixo tem uma cena, vocês vão observar, depois vai responder a pergunta relacionada à cena. Pesquise e escreva nas linhas abaixo sobre a importância desses profissionais. Aí respondam direitinho, qualquer coisa chama para no privado. Tenham um bom dia, um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau.